A Segunda Guerra Mundial teve início em 1º de setembro de 1939, quando Adolf Hitler, diante do Reichstag alemão, declarou: "Nesta noite, soldados regulares poloneses dispararam pela primeira vez contra nosso território." A partir daí, o destino da Polônia não foi menos sombrio. A invasão desencadeou uma tempestade de destruição sem precedentes, com Varsóvia reduzida a escombros, seu povo submetido a uma ocupação brutal e sua soberania apagada do mapa em poucas semanas. Em 25 de agosto de 1939, 5 dias antes da invasão da Polônia, a Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto que selaria o destino do país. Apesar de suas diferenças ideológicas, Adolf Hitler e Joseph Stalin concordaram com um objetivo comum: a eliminação do Estado polonês. Para isso, seus ministros das Relações Exteriores, Joachim von Ribbentrop e Vyacheslav Molotov, assinaram o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov. Embora estabelecesse oficialmente um compromisso de não agressão, secretamente concordaram com a divisão da Polônia. A Alemanha controlaria o oeste e Varsóvia, enquanto a União Soviética tomaria a parte oriental. Além disso, Stalin obteve liberdade para expandir sua influência nos estados bálticos, bem como na Bessarábia e Bucovina, na Romênia, e na Carélia, na Finlândia. No entanto, a União Soviética não poderia intervir imediatamente. Naquele momento, o Exército Vermelho estava envolvido na Guerra de Khalkhin-Gol contra o Japão e Manchukuo no Extremo Oriente, apoiando seu aliado Mongólia Externa desde maio de 1939. Até que não consolidassem sua vitória nesse fronte e garantissem a retaguarda siberiana, os soviéticos não poderiam desviar tropas para a Europa. Enquanto isso, Hitler se preparava para lançar sua ofensiva contra a Polônia sem esperar por seu aliado. Em 30 de agosto, prevendo a iminente invasão, o exército polonês ordenou a mobilização geral. No entanto, com a intenção de evitar uma guerra semelhante à de 1914, Londres e Paris pressionaram as autoridades polonesas para retrocederem, confiando na remota possibilidade de uma solução diplomática. Essa decisão permitiu que a marinha polonesa evacuasse 3 de seus destroyers mais importantes, que deixaram o Mar Báltico e cruzaram o Estreito da Dinamarca em direção às Ilhas Britânicas. Esse movimento demonstrava que, para a Polônia, a guerra era praticamente inevitável. Tudo começou na noite de 31 de agosto de 1939, com a chamada Operação Himmler. Na tentativa de criar um pretexto para a invasão, agentes da SS, disfarçados de insurgentes poloneses, invadiram a estação de rádio de Gleiwitz, na Alta Silésia. Após renderem os empregados e um policial, dispararam para o ar e conectaram um microfone para transmitir mensagens em polonês contra a Alemanha. Um deles proclamou: "Atenção! Este é Gleiwitz. A estação está nas mãos dos poloneses." Com essa encenação, o Terceiro Reich justificou a ofensiva que no dia seguinte iniciaria a Segunda Guerra Mundial. Sob o nome de Operação Fall Weiss, o alto comando alemão confiou a direção da campanha contra a Polônia ao general Walter von Brauchitsch. A estratégia baseava-se em um ataque de 2 frentes. Ao norte, o grupo de exércitos comandado por Fedor von Bock avançaria com o 3º Exército da Prússia Oriental e o 4º Exército da Pomerânia, com o objetivo de cercar Varsóvia e cortar o acesso ao Mar Báltico. Ao sul, o grupo de exércitos liderado por Gerd von Rundstedt lançaria sua ofensiva com o 14º Exército da Eslováquia, enquanto o 8º e o 10º Exércitos partiriam da Silésia para penetrar nas planícies polonesas e destruir as forças inimigas. Paralelamente, dentro do Estado Livre de Danzig, a minoria alemã se rebelaria contra o governo polonês. Organizados na milícia SS Heimwehr-Danzig e liderados por Hans Götze, esses grupos armados realizariam ações de hostilidade contra as autoridades polonesas de dentro da cidade, facilitando assim a entrada das forças alemãs. A Wehrmacht mobilizou 1,8 milhões de soldados, 58 divisões, mais de 3.400 tanques e 2.300 aviões, enquanto a Kriegsmarine forneceu 84 navios. Com uma força combinada de infantaria, blindados e aviação,
A Alemanha se preparava para uma ofensiva devastadora contra a Polônia. Em 1939, o exército polonês estava longe de ser a força que derrotou a União Soviética e outros vizinhos entre 1918 e 1921. Com um orçamento militar em declínio, a modernização do armamento e o preparo de seus oficiais estavam atrasados. As comunicações eram um de seus maiores pontos fracos, pois o comando ainda seguia um sistema centralizado estabelecido pelo presidente Józef Piłsudski e mantido sem alterações por seu sucessor, o marechal Eduard Ritz-Schmigwy. Essa estrutura fazia com que qualquer decisão, por menor que fosse, dependesse diretamente do comandante em chefe, retardando as operações, ao contrário do exército alemão, que incentivava a autonomia de seus oficiais. Outro erro estratégico grave foi o planejamento da defesa. Durante 2 décadas, a Polônia havia preparado sua fronteira oriental contra uma possível invasão soviética, mas não tomou as medidas adequadas contra uma agressão alemã a partir do oeste. Quando o Plano Z foi ativado para reforçar a fronteira com o Reich, 2 erros cruciais foram cometidos. Primeiro, as melhores unidades foram posicionadas a oeste sem defesas fortificadas. Segundo, a fronteira oriental ficou praticamente indefesa, facilitando uma possível intervenção do Exército Vermelho. Isso se somava à lenta mobilização de suas forças, que levava entre 12 e 15 dias, um tempo que a Polônia não podia se dar ao luxo de perder diante do ataque alemão. Além disso, a diversidade étnica do país era outro fator desfavorável, pois apenas 60% da população era polonesa, enquanto o restante, composto por 168%, era de outras nacionalidades alemães. Ucranianos, bielorrussos, lituanos, tchecos, eslovacos e judeus tinha pouco interesse em defender a causa nacional e até, em alguns casos, boicotava. Com esse cenário, a posição polonesa no início da guerra era extremamente vulnerável. O entusiasmo patriótico desmesurado se manifestou em expressões populares como "Conquistaremos Berlim". Zrenia um lema amplamente difundido entre a população civil nas semanas anteriores ao conflito. O exército polonês, com 1 milhão de soldados, 880 tanques e 1.334 aviões, organizou-se em 39 divisões e 16 brigadas, distribuídas em 3 setores principais do Báltico até a Silésia, enquanto suas forças de reserva e o Corpo de Defesa das Fronteiras protegiam a retaguarda. Às 4h43 da madrugada de 1º de setembro de 1939, 3 bombardeiros em mergulho Junkers Stuka sobrevoavam a Polônia a mais de 3.500 metros de altitude. Seu objetivo, a ponte de Dirschau, um ponto estratégico sobre o rio Vístula. Liderando a formação, o tenente Bruno Dilley ajustou o motor, fechou as aletas do radiador e acionou os freios aerodinâmicos antes de inclinar o avião em um ângulo pronunciado. Do solo, os sentinelas poloneses olhavam para o céu confusos, sem entender a origem do estranho zumbido. Apenas 900 metros do alvo, Dilley liberou suas bombas e manobrou habilidosamente para ganhar altitude. Segundos depois, uma poderosa explosão sacudiu a estrutura, reduzindo a ponte a escombros e destruindo várias fortificações próximas. Essa detonação não marcou apenas a primeira ação aérea da invasão alemã, mas também abriu o caminho para um conflito que, nos 6 anos seguintes, custaria a vida de mais de 80 milhões de pessoas. A brutal tempestade de aço. A Alemanha liberta o inferno na Polônia. 5 minutos após os primeiros tiros que marcaram o início da Segunda Guerra Mundial, às 4h48 da madrugada de 1º de setembro de 1939, o couraçado alemão Schleswig-Holstein emergiu do Mar Báltico e assumiu posição em frente à base naval polonesa de Westerplatte, em Gdansk. Lá, 210 soldados poloneses, sob o comando do major Henryk Sucharski, defendiam a instalação com apenas 3 canhões e 4 morteiros. Com as primeiras luzes do dia, as poderosas baterias do couraçado, armadas com projéteis de 280 milímetros, abriram fogo sobre a base, reduzindo suas estruturas a escombros em questão de minutos. Logo depois, uma força combinada de 1.725 alemães tentou invadir Westerplatte. Entre eles, 225 fuzileiros navais desembarcaram nos cais,
enquanto 1.500 membros da milícia SS Heimwehr Danzig, liderados pelo tenente Wilhelm Henningsen, atacaram de Noviport. No entanto, os poloneses, abrigados atrás das ruínas do bombardeio, repeliram ferozmente os atacantes, causando 82 baixas entre mortos e feridos, contra 68 de suas próprias. Enquanto Westerplatte resistia, o resto da cidade de Gdansk caiu rapidamente nas mãos alemãs. A maioria dos edifícios governamentais foi tomada sem oposição, exceto o escritório de Correios, onde um grupo de funcionários e combatentes, liderados por Konrad Guderski, resistiu por várias horas. Com as primeiras luzes de 1º de setembro de 1939, mais de 1.000 aviões da Luftwaffe cruzaram o céu polonês, lançando um ataque massivo contra alvos estratégicos. Os grandes bombardeiros atacaram de grande altitude, enquanto os caças desceram para metralhar as pistas. No aeroporto de Rakowitz, pelo menos 28 aviões poloneses foram reduzidos a escombros antes de decolar. Após os primeiros bombardeios, a artilharia alemã desatou um intenso fogo ao longo da fronteira polonesa, destruindo fortificações e posições defensivas-chave. Pouco depois, as divisões blindadas, seguidas pela infantaria, atravessaram as barreiras fronteiriças e iniciaram a invasão. Da Prússia Oriental, o Terceiro Exército avançou com força, esmagando as trincheiras polonesas e dirigindo-se para o oeste, enquanto o Quarto Exército, partindo da Pomerânia, se moveu na mesma direção com o objetivo de fechar o acesso aos portos do Mar Báltico. No final do primeiro dia da Segunda Guerra Mundial, a situação da Polônia era crítica. Suas forças haviam sofrido pesados bombardeios pela artilharia alemã e ataques dos trens blindados Leopold, enfraquecendo gravemente suas linhas defensivas. Grande parte de sua força aérea e marinha foi neutralizada tanto no ar quanto no mar, limitando sua capacidade de resposta. Embora na Pomerânia tenham conseguido retardar temporariamente o avanço inimigo nos Cárpatos meridionais e no corredor de Danzig, as tropas alemãs progrediram quase sem encontrar resistência. No dia 2 de setembro de 1939, segundo dia da Segunda Guerra Mundial, começou com uma importante vitória para o Terceiro Reich. As forças alemãs dos Terceiro e Quarto Exércitos conseguiram conectar suas linhas, garantindo o controle total do corredor de Danzig. No antigo Estado Livre de Danzig, a população de origem alemã recebeu as tropas com júbilo, celebrando o que consideravam uma libertação. O maior desastre do dia ocorreu na chamada Batalha de Pomorska. Em uma tentativa desesperada, a cavalaria polonesa lançou uma carga frontal contra os blindados alemães, confiando em táticas tradicionais de combate. No entanto, suas espadas e lanças foram inúteis contra os canhões e metralhadoras dos Panzer, resultando em uma chacina total, com as unidades polonesas praticamente aniquiladas no confronto. Nas primeiras horas de 3 de setembro de 1939, Londres enviou a Berlim um ultimato assinado pelo primeiro-ministro Neville Chamberlain e pelo rei George VI, exigindo a retirada imediata das tropas alemãs da Polônia antes das 11 horas da manhã. Sem resposta ou mudanças na situação, o prazo expirou e, automaticamente, o conflito com os aliados teve início. Devido à diferença de fuso horário, o primeiro país a declarar guerra à Alemanha foi a Nova Zelândia, seguido pela Austrália, Grã-Bretanha e França, entre outros. Nos dias seguintes, mais países e territórios sob domínio britânico e francês se juntaram ao conflito, expandindo o que inicialmente foi uma crise em Danzig para um conflito de escala global. O pôr do sol da Polônia, a sombra soviética cai do leste. De forma repentina e surpreendendo tanto o exército polonês quanto seus aliados, a União Soviética lançou sua invasão à Polônia nas primeiras horas do dia 17 de setembro de 1939. Em poucas horas, mais de 500.000 soldados do Exército Vermelho cruzaram a fronteira, avançando ao longo de uma vasta frente de 1.300 quilômetros que se estendia da Lituânia ao norte até a Romênia ao sul. Os blindados do Exército Vermelho avançavam pelo território polonês sob o pretexto de proteger a população fraterna da Ucrânia e da Bielorrússia. Organizadas nas frentes ucraniana e bielorrussa, suas forças contavam com uma quantidade esmagadora de tanques, veículos e tropas de infantaria. O impacto sobre o comando polonês foi absoluto.
Naquele momento, seus exércitos travavam uma luta desesperada contra a invasão alemã, tentando executar sua última estratégia defensiva, o Plano do Saliente Romeno. Este consistia em retirar todas as tropas possíveis para a fronteira com a Hungria e a Romênia, com a esperança de resistir até a intervenção da França e do Reino Unido. No entanto, a resistência polonesa estava desmoronando. As unidades já não operavam de maneira coordenada, e o que restava do exército eram grupos dispersos de soldados, isolados e tentando escapar do cerco alemão para se reunir com as forças que ainda combatiam. Com a maioria de suas tropas comprometidas na batalha contra os alemães, a defesa da fronteira oriental recaía unicamente nas unidades do COP, algumas forças de defesa territorial e restos de tropas em retirada. Diante da nova ameaça soviética, o Estado-Maior polonês compreendeu que o plano do saliente romeno era insustentável e tomou uma decisão drástica: evitar qualquer confronto com as forças soviéticas e concentrar todos os esforços na evacuação dos soldados para a Romênia e a Hungria. A partir dali, a esperança era que pudessem chegar à França ou ao Reino Unido e continuar a luta contra o eixo. O ataque do Exército Vermelho pela retaguarda marcou o início do colapso definitivo do exército polonês. Em 19 de setembro, as forças soviéticas, avançando ao longo de uma frente de 1.500 quilômetros, tomaram Vilna ao norte e Prujany ao sul, alcançando a fronteira com a Hungria neutra. Enquanto isso, no centro do país, as tropas alemãs liquidavam a resistência na Bolsa de Bizura, onde os exércitos poloneses Poznan e Pomerânia foram completamente destruídos. Na brutal batalha, 20.000 soldados poloneses morreram e 170.000 foram feitos prisioneiros, enquanto os alemães sofreram 8.000 baixas e perderam 50 tanques, 100 veículos e 153 aeronaves, 20 peças de artilharia. Com a ocupação total da Polônia em 6 de outubro de 1939, a campanha terminou com uma vitória absoluta tanto para o eixo quanto para a União Soviética. Para a Alemanha, a vitória confirmou a eficácia da Blitzkrieg, que permitiu submeter o país em apenas 5 semanas, infligindo enormes perdas aos seus adversários, enquanto as suas próprias baixas foram significativamente menores. Esse sucesso serviu como ponto de inflexão para o alto comando alemão, que analisou a campanha e ajustou sua estratégia para otimizar ainda mais a rapidez e mobilidade de suas forças. Com as lições aprendidas, a Guerra Relâmpago foi aperfeiçoada até atingir um nível quase imbatível, o que, nos anos seguintes, levaria a Wehrmacht a conquistar grande parte da Europa e estender seu domínio até o norte da África. Durante a invasão da Polônia, o país sofreu cerca de 2,3 milhões de baixas, incluindo mortos, feridos e prisioneiros, além da perda de grande parte de seu equipamento militar. Em comparação, o eixo e a URSS registraram cerca de 53.000 baixas entre mortos e feridos, juntamente com a destruição de centenas de tanques, aviões e veículos. A campanha terminou com um domínio total das forças invasoras e a queda definitiva da Polônia. Mais de 2,1 milhões de soldados poloneses foram capturados, com a maioria caindo nas mãos soviéticas. A URSS tomou 1.500.000 prisioneiros, dos quais 250.000 morreram em gulags ou foram executados, incluindo os 20.000 fuzilados no massacre de Katyn pelo NKVD. A Alemanha reteve 600.000 prisioneiros e a Eslováquia um pequeno número, com muitos prisioneiros poloneses também morrendo em campos de concentração e durante a Operação Tannenberg. Apesar da ocupação, 105.000 conseguiram escapar para países neutros como Hungria, Romênia e os Estados Bálticos, de onde muitos viajariam para a Inglaterra para se juntar ao governo polonês no exílio e continuar a luta contra o eixo. Após a conquista da Polônia e a vitória conjunta do eixo e da União Soviética, ambas as potências celebraram sua vitória com uma série de desfiles militares. Em Brest-Litovsk, soldados alemães e soviéticos marcharam pela rua Uni Lubelsky sob bandeiras com a suástica e a foice e o martelo, em uma cerimônia liderada pelos generais Gerd von Rundstedt e Semyon Krivosheim. Em Varsóvia, a Wehrmacht organizou um desfile na presença de Adolf Hitler, enquanto em Komança, tropas alemãs participaram de uma parada junto ao exército eslovaco. Em Lviv,
Unidades alemãs desfilaram ao lado de milicianos ucranianos que haviam colaborado na campanha. Após a invasão, a Polônia deixou de existir como Estado e seu território foi dividido entre 4 países: Alemanha, União Soviética, Eslováquia e a Lituânia neutra, que também recebeu uma porção. A Alemanha anexou as regiões ocidentais com maioria de população alemã e estabeleceu o governo geral, uma administração de ocupação para o resto do país. A União Soviética incorporou as zonas orientais às repúblicas da Ucrânia e Bielorrússia, enquanto a Eslováquia ficou com pequenas faixas no sul. A Lituânia, por sua vez, recebeu o controle di Vilna, ghetti di Polonia, il destino sigillato degli ebrei. Dopo l'occupazione della Polonia da parte di Adolf Hitler nel settembre del 1939, il paese passò sotto amministrazione tedesca dopo una rapida campagna militare. In quel periodo gli ebrei costituivano circa il 10% della popolazione. Diventarono immediatamente oggetto di violenza, umiliazioni, espropri e rapimenti arbitrari da parte dei soldati tedeschi per eseguire lavori forzati. Guidati da un'ideologia razzista e antisemita e decisi a stabilire un nuovo ordine in Europa, i tedeschi separarono gli ebrei dal resto della popolazione attraverso i ghetti. Questi erano solitamente situati in un quartiere urbano povero, dove gli ebrei erano costretti a vivere dietro recinzioni, muri o fili spinati. Il tempo concesso per trasferirsi nei ghetti era limitato, costringendo le famiglie ebraiche, molte delle quali avevano abitato le loro case per generazioni, a fare rapidamente le valigie e cercare rifugio in spazi estremamente sovraffollati. Senza sapere quanto tempo sarebbero rimasti lì o in quali condizioni avrebbero vissuto, si trovavano a dover prendere decisioni difficili su cosa portare con sé. Completamente isolati e senza accesso ai mezzi di sussistenza, gli ebrei si trovavano in una situazione di estrema vulnerabilità, esposti alla miseria, alla fame, alle malattie e alla degradazione. Il regime nazista istituì circa 1200 ghetti in varie zone dell'Europa orientale. Queste aree furono concepite come una soluzione provvisoria, mentre le autorità naziste sviluppavano la loro strategia per quello che chiamavano il problema ebraico. Lungi dal garantire la sopravvivenza delle persone confinate, i ghetti si caratterizzavano per condizioni di vita estremamente precarie, senza accesso a risorse basilari né mezzi di sussistenza adeguati. A causa della miseria, della mancanza di igiene, del sovraffollamento e della scarsità di cibo, decine di migliaia di ebrei persero la vita in queste enclavi. Sebbene le condizioni imposte abbiano provocato un tasso di mortalità estremamente elevato, non è del tutto chiaro se l'intento iniziale dei tedeschi fosse che questi ghetti funzionassero come luoghi di sterminio in sé. En 1940, milhares de famílias judias foram forçadas a abandonar suas casas em Varsóvia e transferidas para uma área específica da cidade. A área designada coincidia com um antigo bairro judeu medieval, cujas origens remontam ao Ducado da Polônia. No início, os deslocados ainda podiam circular livremente, negociar e levar uma vida relativamente semelhante à que tinham antes do conflito, embora a incerteza sobre o futuro se tornasse cada vez mais evidente. Tudo mudou em 2 de novembro de 1940, quando unidades das SS invadiram a área e proibiram a entrada e saída sem aviso prévio. Em poucas horas, trabalhadores começaram a erguer um muro de pedra e tijolos, delimitando a área com uma barreira de 4 metros de altura e 18 quilômetros de extensão. A construção, concluída em 16 de novembro, marcou o início do isolamento total para a população judaica. Inicialmente, mais de 300 mil pessoas ficaram presas dentro deste setor, número que continuou a crescer até atingir 500.000 nos anos seguintes, durante o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial. O gueto de Varsóvia, que cobria 4,5% da cidade, tornou-se o maior da Europa em termos de tamanho e população. Seu traçado retangular, de aproximadamente 4,5 quilômetros de comprimento por 2,5 de largura, dividia a área em 2 setores principais, o Grande Gueto e o Pequeno Gueto, conectados por uma ponte de madeira que atravessava a rua Chlodna. Dentro deste perímetro estavam as principais vias e pontos estratégicos, como a rua Niska, onde operava o Conselho Judaico, a Praça Tlomak, sede da sinagoga, e a rua Tuarda, onde ficava o hospital.
Outras artérias importantes incluíam a Rua Lesno, centro comercial, a Rua Stalk, que levava à estação norte de Varsóvia, e as áreas mais privilegiadas, nas ruas Wielka e Siena. A rodovia Poznań-Berlim atravessava a zona, permitindo o trânsito de veículos e ônibus de onde turistas alemães observavam e fotografavam os prisioneiros judeus como se fossem uma atração exótica. As condições de superlotação dentro do gueto eram extremas, com mais de 1.300 pessoas para cada 100 metros quadrados. A densidade populacional alcançava uma média de 7 pessoas, compartilhando pequenos quartos de apenas 4 a 6 metros quadrados, com até 30 pessoas em um único apartamento. No total, o gueto abrigava 1.500 edifícios residenciais e 43 armazéns de alimentos. O acesso e a saída eram rigorosamente controlados por 14 entradas vigiadas por soldados das SS e agentes poloneses da Polícia Azul, com exceção de um canto que dava para o rio Vístula. O controle administrativo do gueto foi delegado ao Conselho Judaico de Varsóvia, liderado por Adam Cherniakov, que reuniu um grupo de intelectuais e líderes comunitários, muitos deles de orientação tradicionalista ou sionista. Essa estrutura de governo, composta por cerca de 6.000 funcionários organizados em 30 departamentos, era dominada pela elite judaica acomodada, o que gerava um forte contraste com a maioria dos habitantes, imersos na miséria. Para manter a ordem interna, foi estabelecida uma força policial própria, a Polícia Judaica, sob a direção de Joseph Serinsky, composta por 2.500 agentes. Vestidos a civil com braçadeiras distintivas e armados com cacetetes, esses agentes impuseram um sistema de controle marcado pela corrupção e abuso de poder, exercendo uma repressão que, em muitos casos, recaiu sobre seus próprios compatriotas. O gueto de Varsóvia tornou-se um local de confinamento extremo, onde a população judaica vivia sob um controle totalitário. A maioria de seus habitantes não podia deixar o recinto, exceto aqueles selecionados para trabalhos forçados sob vigilância rigorosa das SS ou da Polícia Azul polonesa. Dentro de seus limites, a vida cotidiana era marcada por privações. O fornecimento de eletricidade e gás funcionava apenas em determinadas horas da noite e madrugada, e os meios de transporte eram praticamente inexistentes, exceto por um modesto bonde puxado por animais que percorria algumas ruas. A correspondência com o exterior era proibida, embora muitos conseguissem estabelecer redes clandestinas para trocar cartas com familiares no exterior. Até algo simples, como sentar-se à sombra de uma árvore, exigia o pagamento de uma taxa aos proprietários, devido à escassez de vegetação na área. Apesar das restrições, a educação se manteve como uma atividade essencial, permitindo que as crianças judias continuassem seus estudos em escolas comunitárias. Instituições como a Escola Yehúdia acolheram inúmeras alunas, enquanto o orfanato municipal, sob a direção do Dr. Janusz Korczak, ofereceu abrigo a centenas de órfãos. No entanto, a escassez de alimentos e medicamentos já estava cobrando um alto preço da população, e em 1940, mais de 1.000 judeus morreram devido à miséria e à falta de recursos. O gueto também foi um ponto de intensa atividade cultural e educacional. Publicações foram criadas em diversos idiomas, de hebraico a Yiddish e polonês, mantendo viva a comunicação dentro da comunidade. As bibliotecas tornaram-se locais de encontro, onde adultos e jovens buscavam consolo na literatura. A música e o teatro também desempenharam um papel importante, com concertos de violino e apresentações teatrais organizadas pelos órfãos, destacando obras como O Carteiro do Rei, de Rabindranath Tagore. Religiosamente, o gueto abrigava uma diversidade de crenças. A comunidade judaica se reunia nas sinagogas para a leitura da Torá e celebração das festividades, enquanto os judeus católicos, que somavam mais de 1.700 pessoas, encontraram um espaço de culto na Igreja de Todos os Santos e na Igreja do Nascimento da Santa Virgem Maria. Essas igrejas possuíam jardins onde os fiéis podiam rezar e participar de cerimônias, proporcionando um pequeno alívio na dura realidade do gueto. Gueto de Varsóvia, o inferno murado. Em 1941, a situação no gueto de Varsóvia começou a se deteriorar gravemente devido à falta de suprimentos. A constante apreensão de alimentos e bens essenciais pelas SSS
deixou a população à beira da inanição. Para tentar conter a crise, o Gauleiter Hans Frank atribuiu a gestão dos recursos a Hans Biebel, um oficial alemão, e a Alberto Nierenstein, um especialista judeu em nutrição. Foi implementado um sistema de racionamento que permitiu distribuir pequenas quantidades de comida e garantir o pagamento de salários aos milhares de judeus empregados em fábricas que produziam bens para o exército nazista. Apesar dessas medidas, as condições no gueto continuaram extremamente precárias. A invasão alemã da União Soviética no verão de 1941 agravou ainda mais a crise. Com os esforços do Reich concentrados na guerra contra os soviéticos, os poucos suprimentos restantes no gueto foram redirecionados para a frente oriental. A população foi forçada a sobreviver com o pouco que podia conseguir: batatas, farinha e, em muitos casos, absolutamente nada. Paralelamente, uma epidemia de tifo se espalhou rapidamente devido à falta de higiene e à desnutrição generalizada. A cada dia, centenas de corpos sem vida eram recolhidos nas ruas, onde se acumulavam sem receber sepultamento imediato. Estima-se que cerca de 5.500 pessoas morriam mensalmente devido à fome, embora tenha havido períodos em que o número de vítimas superou as 15.000. Em 1942, a crise atingiu seu ponto mais crítico com a chegada do inverno. Milhares de judeus continuavam morrendo de fome, somando-se aos novos deportados da Alemanha, que, chegando enfraquecidos e sem acesso a alimentos, não conseguiam sobreviver. Nos primeiros meses do ano, mais de 5.000 pessoas morreram apenas devido à falta de comida. O desespero tomou conta do gueto, e no dia 20 de fevereiro ocorreu um evento aterrorizante. Foi relatado o primeiro caso documentado de canibalismo, quando uma mãe, em um ato de extrema desesperança, se alimentou do cadáver de seu filho, que havia morrido de fome no dia anterior. Este episódio refletiu a magnitude do sofrimento que a população atravessava, enfrentando uma morte lenta e silenciosa dentro dos muros do gueto. A escassez de alimentos no gueto de Varsóvia foi o resultado de um sistema de distribuição extremamente desigual imposto pelo governo geral sob o comando do Gauleiter Hans Frank. A alocação de calorias refletia a discriminação sistemática contra os judeus. Enquanto um soldado do exército alemão ou das SS recebia 2.130 calorias diárias e estrangeiros, residentes em países neutros 1.790, os cidadãos poloneses tinham acesso apenas a 634 calorias, e os judeus eram relegados a uma quantidade ínfima de 184. Além dessa distribuição injusta, as rações destinadas aos judeus tinham um custo desproporcionalmente alto. Enquanto um alemão pagava 0,80 zloty por certos alimentos e um polaco 2,60, os judeus eram obrigados a pagar até 5,90 zloty. Devido a essas condições, uma família média no gueto tinha que sobreviver semanalmente com rações mínimas que incluíam menos de 1 quilo de pão, pequenas quantidades de açúcar, geleia e gordura e, ocasionalmente, batatas, carne ou peixe. Diante dessa crise alimentar, o mercado negro e o contrabando se tornaram as únicas alternativas para obter comida. As crianças desempenhavam um papel fundamental nessas redes clandestinas, já que sua estatura pequena permitia que se infiltrassem pelas rachaduras nos muros e passassem despercebidas pela vigilância dos guardas nazistas. Os adultos também encontraram formas engenhosas de introduzir produtos no gueto, através de túneis cavados sob os alicerces, escondendo mercadorias nos tijolos ou lançando sacos de alimentos sobre as cercas. As áreas com menor controle para essas trocas ilegais incluíam as ruas Kozla e Świętojerska, bem como o cemitério judeu, onde, em uma ocasião, um grupo de contrabandistas conseguiu introduzir 23 vacas sem ser detectado. Apesar da repressão extrema e do controle do regime nazista, algumas organizações humanitárias conseguiram fornecer assistência aos habitantes do gueto. Grupos de ajuda internacionais, como o Comitê de Distribuição da Junta e a Ajuda Mútua Social Judaica, conseguiram fornecer alimentos e assistência a cerca de 160.000 pessoas, aliviando temporariamente a fome e o desespero que assolavam a comunidade. Em 1942, o desespero tomou conta do gueto de Varsóvia.
As notícias da retirada alemã de Rostov na frente oriental haviam acendido uma breve centelha de otimismo entre seus habitantes, já que em Yiddish o nome da cidade poderia ser interpretado como Rostov, ou Bom Começo. No entanto, essa ilusão se desfez rapidamente quando o exército alemão retomou o controle da cidade, reforçando a percepção de que a guerra não oferecia nenhuma esperança de libertação. Diante da incerteza e do sofrimento diário, muitos optaram por procurar distrações que lhes permitissem suportar a adversidade. Nesse contexto de criatividade forçada, surgiram soluções inusitadas, como fabricar lâmpadas a partir de cigarros ou improvisar métodos contraceptivos com chupetas. A brutalidade era uma constante no gueto. Tanto os soldados das SS como os agentes da Polícia Azul Polaca e os auxiliares da Polícia Judaica abusavam sistematicamente dos habitantes. Espancamentos injustificados, punições extremas e execuções arbitrárias faziam parte da vida cotidiana. Até atos tão triviais quanto não tirar o chapéu diante de um oficial podiam desencadear uma agressão. Um dos casos mais aterrorizantes foi o de um guarda nazista posicionado na ponte sobre a rua Klodna, apelidado de Frankenstein, que matava diariamente um judeu por puro entretenimento. O terror era tanto que, quando uma menina foi perguntada o que queria ser quando crescesse, ela respondeu com resignação: um cachorro porque os guardas os querem. No entanto, nem todos os vigilantes compartilhavam dessa crueldade. Alguns, em seus postos, fechavam os olhos para crianças que tentavam entrar ou sair do gueto clandestinamente, e até aceitavam pequenas rações de comida como suborno para deixá-las escapar. O caos no gueto se intensificou em meados de 1942 com o aumento do mercado negro e o crescimento de máfias que não hesitavam em atacar e roubar seus próprios compatriotas. Em uma tentativa de conter a criminalidade, o Conselho Judaico e a Polícia Judaica endureceram seu controle sobre a população. Uma das medidas mais controversas foi a abertura de uma prisão com capacidade para 350 pessoas. No entanto, a superlotação das celas foi imediata e, em poucas semanas, o número de prisioneiros ultrapassou 1.200. As condições eram tão desumanas que, nos primeiros 8 dias, 22 prisioneiros morreram abandonados, sem água ou comida. Para agravar a situação, como muitos dos contrabandistas eram crianças, uma prisão infantil foi estabelecida, onde, em seu momento mais crítico, até 500 menores chegaram a ser encarcerados. Apesar das condições extremas, a resistência judaica dentro do gueto só tomou forma quando o jovem sionista Yitzhak Zuckerman reuniu um pequeno grupo de seguidores. Paralelamente, surgiu outra organização, o Bund, que promovia uma visão do judaísmo sob uma perspectiva social-democrata. No entanto, as tentativas de cooperação entre as duas facções falharam e cada uma agiu separadamente. Os seguidores de Zuckerman começaram a publicar um jornal clandestino chamado Yedis, enquanto o Bund operava com sua própria agenda. A Gestapo logo detectou essas atividades e, em 17 de abril de 1942, organizou uma batida que desmantelou a primeira célula sionista. Um total de 51 militantes foram capturados e executados publicamente diante da população aterrorizada do gueto, como uma demonstração brutal do controle nazista sobre qualquer forma de resistência. O dia 22 de julho de 1942 marcou o início da deportação em massa de judeus do gueto de Varsóvia, como parte da implementação da solução final. Naquele dia, o general da SS Hermann Höfl informou ao Conselho Judaico que deveria organizar a evacuação do gueto, sob o pretexto de um reassentamento no leste europeu. A ordem não deixava margem para manobras e exigia a colaboração imediata da administração local. No entanto, Adam Cherniakov, líder do Conselho Judaico, recusou a instrução e se opôs a facilitar a deportação de sua comunidade. Diante da sua recusa, os alemães tomaram medidas drásticas. Durante a noite, unidades da Polícia Azul Polonesa e batalhões de colaboradores provenientes da Ucrânia, Letônia, Lituânia e Estônia invadiram as ruas do gueto. Com extrema brutalidade, invadiram as casas, arrastaram famílias inteiras para fora de suas residências e submeteram a população a espancamentos e humilhações. A pressão e o terror da situação levaram Cherniakov
ao limite do colapso emocional. Sem alternativas e consumido pela desesperança, redigiu uma carta de despedida e se suicidou ingerindo veneno, recusando-se a ser cúmplice do massacre iminente. Na manhã de 23 de julho, o plano nazista foi colocado em prática sem oposição. A polícia judaica, junto com as forças de ocupação e os milicianos colaboracionistas, começou uma grande operação de prisão. Milhares de pessoas foram arrancadas de suas casas, conduzidas até a estação de trem e amontoadas em vagões de carga com destino a Treblinka, onde seriam assassinadas nas câmaras de gás. Nesse primeiro dia, 5.000 judeus foram deportados. As operações continuaram sem trégua, com prisões diárias e deportações em massa que despovoaram o gueto a um ritmo alarmante. Em poucas semanas, mais de 66.000 pessoas foram enviadas à morte, selando um dos episódios mais cruéis da história do genocídio judaico. Durante o verão de 1942, o gueto de Varsóvia foi palco de uma das deportações mais massivas e devastadoras da solução final. Durante o mês de agosto, mais de 140.000 judeus foram arrancados à força e enviados aos campos de extermínio de Treblinka, Auschwitz e Majdanek. Para facilitar o transporte, os nazistas recorreram ao engano, oferecendo pão e geleia aos mendigos e aos mais necessitados com a promessa de condições melhores fora do gueto. Entre as vítimas dessa cruel manipulação estavam as 200 crianças do orfanato municipal, que foram conduzidas em fila até a estação por seu mestre, Janusz Korczak. O grupo avançou aparentemente tranquilo, cantando e com mochilas que continham pequenas rações de pão e água, sem saber que seu destino seria a morte em Treblinka. A settembre, la macchina di sterminio continuò a funzionare senza sosta. Altri 53.000 ebrei furono catturati e trasportati nei campi nazisti, con l'ultimo treno che partì il 21 con più di 2.000 persone a bordo. A quel punto, il ghetto aveva perso la maggior parte della sua popolazione e il numero di deportati era salito a centinaia di migliaia. I numeri delle espulsioni crebbero in modo allarmante in poche settimane. All'inizio, i convogli trasportavano circa 5.000 persone al giorno, ma la frequenza aumentò rapidamente fino a raggiungere i 10.000 deportati al giorno. Di conseguenza, dei 500.000 abitanti originali del ghetto, almeno 400.000 furono inviati alla morte nelle camere a gas. Solo 70.000 ebrei rimasero a Varsavia dopo questa ondata di espulsioni, sebbene la maggior parte non avesse alcuna garanzia di sopravvivenza. Mentre una parte fu utilizzata come manodopera schiava nelle fabbriche di armamenti dirette da Walter Töbens, altri 8.000 furono costretti a lavorare in vari centri industriali del Terzo Reich. L'impatto dell'operazione fu devastante. Oltre ai migliaia di deportati, le condizioni all'interno del ghetto peggiorarono rapidamente. Più di 10.000 persone morirono per fame, malattie e violenza imposta dalle forze di occupazione. In totale, almeno 265.000 ebrei furono trasferiti in campi come Treblinka e Auschwitz in un periodo di soli pochi mesi, rappresentando uno dei più grandi massacri perpetrati durante la Seconda Guerra Mondiale. All'inizio del 1943, gli abitanti del ghetto di Varsavia capirono che la deportazione non significava un semplice trasferimento, ma una sentenza di morte. Le notizie sulle esecuzioni di massa a Treblinka e Auschwitz non lasciavano più dubbi. Coloro che venivano portati fuori dal ghetto non tornavano mai. Di fronte a questa realtà, un gruppo di ebrei decise che l'unica alternativa era resistere, anche se ciò significava affrontare uno degli eserciti più potenti del mondo con risorse limitate. La resistenza non nacque immediatamente né da una sola fazione, ma fu il risultato dell'unione di vari movimenti con ideologie opposte, ma con un nemico comune. Dai circoli sionisti ai comunisti, passando per i socialdemocratici del Bund e i settori più conservatori, furono stabiliti contatti per coordinare una rivolta armata. Nonostante le loro differenze politiche, riuscirono a unire gli sforzi con un obiettivo chiaro: affrontare i nazisti e impedire che la popolazione restante del ghetto venisse annientata. Il numero di combattenti era di circa 1.000, suddivisi in piccoli gruppi clandestini sparsi nei diversi settori del ghetto. In mancanza di armi sofisticate ricorsero a ciò che avevano a disposizione: pistole rubate, armi improvvisate
esplosivi fatti in casa e una fornitura di benzina destinata a attacchi incendiari. Le strade Mila e Zamenhof divennero il nucleo della resistenza, dove venivano conservate le poche armi disponibili e si pianificavano imboscate contro le truppe tedesche. Em setembro, a máquina de extermínio continuou a funcionar sem descanso. Outros 54.000 judeus foram capturados e transportados para os campos nazistas, com o último trem partindo no dia 21 com mais de 2.000 pessoas a bordo. Nesse momento, o gueto havia perdido a maior parte de sua população e o número de deportados subia para centenas de milhares. Os números das expulsões cresceram alarmantemente em poucas semanas. No início, os comboios transportavam aproximadamente 5.000 pessoas por dia, mas a frequência aumentou rapidamente até atingir 10.000 deportados diários. Como resultado, dos 500.000 habitantes originais do gueto, pelo menos 400.000 foram enviados à morte nas câmaras de gás. Apenas 70.000 judeus permaneceram em Varsóvia após essa onda de expulsões, embora a maioria não tivesse garantias de sobrevivência. Enquanto parte foi usada como mão de obra escrava em fábricas de armamentos dirigidas por Walter Többens, outros 8.000 foram forçados a trabalhar em diversos centros industriais do Terceiro Reich. O impacto da operação foi devastador. Além dos milhares de deportados, as condições dentro do gueto se deterioraram rapidamente. Mais de 10.000 pessoas morreram de fome, doenças e violência imposta pelas forças de ocupação. No total, pelo menos 265.000 judeus foram transferidos para campos como Treblinka e Auschwitz, em um período de apenas alguns meses, representando um dos maiores massacres perpetrados durante a Segunda Guerra Mundial. No início de 1943, os habitantes do gueto de Varsóvia entenderam que a deportação não significava apenas uma mudança, mas uma sentença de morte. As notícias sobre as execuções em massa em Treblinka e Auschwitz não deixavam dúvidas. Aqueles que eram retirados do gueto nunca mais retornavam. Diante dessa realidade, um grupo de judeus decidiu que a única alternativa era resistir, mesmo que isso significasse enfrentar um dos exércitos mais poderosos do mundo com recursos limitados. A resistência não surgiu de imediato nem de uma única facção, mas foi resultado da união de diversos movimentos com ideologias opostas, mas com um inimigo comum. Desde os círculos sionistas até os comunistas, passando pelos social-democratas do Bund e pelos setores mais conservadores, foram estabelecidos contatos para coordenar uma revolta armada. Apesar de suas diferenças políticas, conseguiram unificar seus esforços com um objetivo claro: enfrentar os nazistas e evitar que a população restante do gueto fosse aniquilada. O número de combatentes era de cerca de 1.000, divididos em pequenos grupos clandestinos espalhados por vários setores do gueto. Na falta de armamento sofisticado, recorreram ao que tinham à disposição: pistolas roubadas, armas improvisadas, explosivos caseiros e um estoque de gasolina destinado a ataques incendiários. As ruas Mila e Zamenhof tornaram-se o núcleo da insurgência, onde as poucas armas disponíveis eram armazenadas e emboscadas contra as tropas alemãs eram planejadas. O que inicialmente parecia um ato desesperado se transformou em uma das primeiras grandes revoltas urbanas contra a ocupação nazista. No dia 18 de abril de 1943, a resistência judaica atacou de surpresa as SS no gueto de Varsóvia, emboscando-os a partir dos telhados e oficinas, o que obrigou os nazistas e a polícia judia a se retirarem. Como sinal de vitória, os insurgentes içaram a bandeira polaca e o símbolo de Israel na Praça Muranovska. Heinrich Himmler ordenou uma resposta imediata, enviando o general Jürgen Stroop com 2.090 soldados, incluindo Waffen-SS, colaboradores poloneses e auxiliares bálticos, apoiados por veículos blindados e artilharia. A batalha pelo gueto havia começado. No dia 19 de abril de 1943, um dia após o início da revolta do gueto de Varsóvia, as forças do eixo lançaram uma ofensiva massiva contra os insurgentes. Centenas de soldados alemães e seus aliados poloneses, ucranianos, bálticos e colaboradores judeus invadiram o gueto, apoiados por veículos blindados e artilharia. A Luftwaffe bombardeou do ar,
reduzindo edifícios inteiros a escombros. Apesar deste ataque brutal, os combatentes judeus resistiram ferozmente, usando fuzis, armadilhas nas ruas e coquetéis Molotov lançados até mesmo por mulheres que se lançavam dos telhados com cordas amarradas a chaminés. As baixas foram devastadoras para os defensores, mas sua resistência foi tão eficaz que as tropas nazistas foram forçadas a recuar. Durante 4 dias, os alemães não conseguiram capturar um único edifício e mais de 300 granadeiros fugiram do campo de batalha, humilhados diante da tenacidade dos insurgentes. A luta pelo gueto se prolongou durante um mês, de abril a maio de 1943, o mesmo tempo que o Terceiro Reich levou para conquistar a França, a Bélgica e os Países Baixos em 1940. Os nazistas avançavam lentamente, obrigados a tomar cada rua, cada edifício e cada sala a um alto custo. Com a superfície transformada em um inferno de ruínas e chamas, os combatentes judeus se refugiaram em porões, túneis e esgotos para continuar a resistência. No entanto, os alemães recorreram a táticas implacáveis. Inundaram as passagens subterrâneas com água, lançaram gases lacrimogêneos e soltaram cães de caça para rastrear os fugitivos. Aqueles que emergiam eram executados na hora. Os que tentaram se esconder nos andares superiores dos edifícios que ainda estavam de pé também não encontraram refúgio. As SS usaram lança-chamas para exterminar aqueles que se agarravam desesperadamente aos balcões, enquanto os soldados faziam apostas sobre quem conseguiria abater mais alvos. Finalmente, os alemães optaram pela destruição total. As últimas estruturas foram demolidas com explosivos, apagando qualquer vestígio de resistência. Superados em número e armamento, os últimos combatentes do gueto de Varsóvia caíram um por um, seja abatidos em combate, capturados pelas Waffen-SS ou forçados a se render. Apenas alguns conseguiram escapar pela cidade e chegar às florestas da Polônia, onde continuaram a luta na clandestinidade. No dia 4 de maio, 456 insurgentes que resistiam nas fábricas Schultz e Walter Többens foram obrigados a capitular. Dias depois, no dia 8 de maio, um abrigo subterrâneo na área urbana foi descoberto, resultando na captura de 4.000 pessoas. No dia 15 de maio, os alemães dinamitaram uma sinagoga, enterrando 87 combatentes e fazendo prisioneiros outros tantos. A resistência se prolongou até o dia 26 de maio de 1943, quando as SS demoliram a grande sinagoga às 20h15, simbolizando o fim definitivo da revolta do gueto de Varsóvia. Levante de Varsóvia, a última batalha pela liberdade. Em 1º de agosto de 1944, Varsóvia começou seu dia com uma aparente normalidade. Seus parques se encheram de transeuntes. As igrejas receberam multidões de fiéis e os comércios trabalharam incessantemente, esgotando seus produtos devido à alta demanda. Ninguém suspeitava que, em poucas horas, a cidade se transformaria em um campo de batalha. A Armia Krajowa, a principal força de resistência polonesa, havia estabelecido a hora W para as 17 horas, sincronizando o início da insurreição com o momento em que os trabalhadores saíam das fábricas. No entanto, os eventos se precipitaram antes do previsto. No bairro de Jolibors, às 13h50, um grupo de insurgentes liderado pelo capitão Zdzisław Sierpiński foi surpreendido por uma patrulha alemã enquanto transportava uma carga de armas. Deixar que os soldados nazistas alertassem seus superiores significaria colocar toda a operação em risco, então os combatentes não hesitaram em atacar. Em segundos, várias granadas atingiram o caminhão inimigo, destruindo-o e eliminando seus ocupantes. Em 1º de agosto de 1944, às 17 horas, Varsóvia estourou em rebelião. A Armia Krajowa executou seu plano de insurreição em diferentes distritos da cidade, atacando as tropas alemãs nas ruas e surpreendendo suas defesas com uma série de emboscadas coordenadas. À medida que avançavam, erguiam barricadas, tomavam posições estratégicas e lutavam ferozmente contra as forças de ocupação. No entanto, a luta teve um alto custo, pois os confrontos causaram inúmeras baixas entre a população civil. Nas primeiras horas da revolta, os insurgentes conseguiram garantir várias posições-chave.
Eles tomaram a central elétrica, o sistema de correios e a estação ferroviária no bairro de Praga. Também libertaram 50 prisioneiros judeus mantidos pelas SS nas masmorras de Umschlagplatz. Um dos atos mais simbólicos do dia foi realizado pelo batalhão Kilinski, cujos combatentes invadiram o arranha-céu Prudential, a estrutura mais alta da cidade, onde hastearam a bandeira polonesa como um desafio ao domínio nazista. No final do dia, a situação era incerta. Embora os poloneses tivessem feito avanços significativos, também haviam sofrido enormes perdas. Cerca de 2.000 insurgentes haviam morrido em combate, enquanto os alemães registravam cerca de 400 baixas. Além disso, várias fortalezas-chave do inimigo, como a Cidadela, os quartéis policiais de Narbuta e o Palácio Brühl, permaneciam intactas, o que prenunciava uma luta prolongada e brutal nos dias seguintes. No dia 2 de agosto de 1944, um dia após o início do levante de Varsóvia, as forças alemãs lançaram sua primeira grande contraofensiva na cidade. O 2º Batalhão Panzer da divisão Panzer Hermann Göring avançou com seus blindados pelas ruas utilizando civis poloneses como escudos humanos, obrigando-os a marchar à frente das suas colunas para dissuadir o fogo inimigo. Por um tempo, a estratégia foi eficaz, pois os insurgentes resistiam em atirar contra seus próprios compatriotas. No entanto, ao perceberem que não havia outra alternativa, os combatentes abriram fogo, matando muitos reféns, mas também eliminando um número significativo de soldados alemães e tripulantes de tanques. Nesse mesmo dia, a resistência obteve vitórias importantes em vários setores da cidade. Uma força combinada da Armia Craiova, da Armia Ludova e das Forças Armadas Nacionais conseguiu tomar o Banco Nacional e a Delegacia Nordwacht, duas posições-chave para o controle urbano. Enquanto isso, no bairro de Wola, um grupo de insurgentes armou uma emboscada e destruiu com explosivos 2 tanques Tiger que avançavam pela rua Genzia, interrompendo temporariamente o avanço alemão nessa área. No dia 3 de agosto, a Wehrmacht intensificou sua ofensiva com um bombardeio devastador no bairro de Wola. Usando um trem blindado Panzerzüge e uma esquadrilha de bombardeiros, Heinkel 111, os alemães devastaram grandes áreas da cidade, causando numerosas baixas e destruindo edifícios estratégicos. Enquanto Varsóvia ardia sob o fogo inimigo, o presidente polonês no exílio, Stanisław Mikołajczyk, viajou para Moscovo para se reunir com Joseph Stalin na tentativa de obter apoio soviético. No entanto, as respostas de Stalin foram desanimadoras. Anunciou que a URSS anexaria a metade oriental da Polônia em troca de ceder territórios alemães no oeste e deixou claro que o Exército Vermelho não interviria na Batalha de Varsóvia. Apesar deste revés, Mikołajczyk retornou a Londres com a esperança de que a brigada paraquedista polaca, estacionada na Inglaterra, pudesse ser enviada para apoiar a insurreição. Um dos episódios mais surpreendentes dos primeiros dias da insurreição ocorreu na rua Karolkowa, onde os insurgentes conseguiram imobilizar 2 tanques Panther em uma barricada. Aproveitando a oportunidade, os combatentes lançaram uma chuva de coquetéis Molotov e disparos de Piat, arma antitanque, eliminando as tripulações e capturando ambos os veículos. Os blindados foram repintados com as cores da bandeira polonesa e colocados a serviço da resistência. Um deles, apelidado de Magda, foi utilizado para derrubar as muralhas do campo de concentração de Genziówka, conhecido como a Fazenda dos Gansos. A operação foi um sucesso. Os prisioneiros, na maioria judeus, poloneses e alguns gregos, foram libertados e muitos deles se uniram imediatamente à resistência, incluindo Henryk Lederman, o último sobrevivente em Varsóvia da revolta do gueto de 1943. No dia 4 de agosto de 1944, as forças alemãs lançaram sua primeira grande ofensiva contra os bairros de Ochota e Wola, usando tropas de punição e unidades colaboracionistas para executar o ataque. A Brigada Kaminsky, Rona, composta por russos brancos sob o comando de Yuri Frolov, avançou junto com a 36ª Divisão de Granadeiros de Levanger, uma unidade infame de ex-presidiários. Estes últimos conseguiram abrir uma brecha na barricada da rua Wolska, defendida por milicianos do Partido Socialista Polonês.
O que se seguiu foi uma série de atrocidades que aterrorizaram a população civil. Os soldados da Dirlewanger invadiram a Universidade de Varsóvia, onde mataram vários professores no número 5 da rua Nowy Jasd, e atacaram o Instituto Marie Curie, onde as enfermeiras foram vítimas de violência extrema. No bairro de Ochota, os homens da Rona cometeram violações em massa contra mulheres e meninas, enquanto outras unidades das SS executavam sumariamente centenas de pessoas. Em Mokotów, 600 prisioneiros políticos foram fuzilados sem julgamento, 17 padres jesuítas foram assassinados na rua Bagatela e vários insurgentes capturados foram executados na fábrica Ursus. No dia 5 de agosto ocorreu um dos massacres mais terríveis da revolta. Membros da 36ª Divisão de Granadeiros Dirlewanger invadiram o hospital de Ploca e mataram todos os doentes e o pessoal médico. Pouco depois, 1000 pacientes do Hospital de São Lázaro, na rua Lesno, correram a mesma sorte. Na fábrica de fotografia da rua Volska, todas as pessoas que se refugiaram foram exterminadas sem piedade. Os massacres não pararam por aí. Nos dias seguintes, a Dirlewanger, os colaboradores da Brigada Kaminsky e os soldados do 111º Regimento de Infantaria Azeri cometeram um banho de sangue que resultou em um saldo aterrador de 40.000 civis mortos. A partir de 6 de agosto de 1944, a resistência polaca foi submetida a um brutal cerco quando o general alemão Erich von den Bach-Zelewski ordenou a deportação em massa de civis para campos de internamento, especialmente no bairro de Wola, onde 35.000 pessoas morreram por execuções, fogo cruzado ou condições desumanas. No dia 8 de agosto, os insurgentes ainda controlavam Mokotów, Joliborz e as florestas de Campinos e Kabake, mas dependiam das escassas provisões lançadas por aviões britânicos e sul-africanos, enquanto o Exército Vermelho, do outro lado do Vístula, ignorava seus pedidos de socorro. No dia 9 de agosto, os alemães lançaram uma ofensiva maciça contra Wola e o antigo gueto judeu, apoiados por bombardeios de Nebelwerfer, canhões pesados e um trem blindado. Enquanto a Dirlewanger tomava o Castelo Real, 5.500 combatentes poloneses resistiram na fábrica Kammler e na Cidade Velha até o dia 12 de agosto, quando foram evacuados e perderam os 2 tanques Panther que possuíam. Paralelamente, em Kaliska, a Brigada Kaminsky e unidades blindadas alemãs destruíram edifícios fortificados e asseguraram o controle da área. No dia 12 de agosto de 1944, as forças do eixo tentaram um novo assalto ao antigo gueto judeu com reforços alemães, 2 batalhões azeris e uma unidade blindada com caçadores de tanques Stug III e Hetzer. No entanto, a resistência polaca conseguiu deter seu avanço. No mesmo dia, um veículo teleguiado Goliath, capturado na rua Podwyle, explodiu acidentalmente na rua Kilinski, matando 300 pessoas. Enquanto isso, fora de Varsóvia, no dia 18 de agosto, o 9º Exército Alemão lançou uma contraofensiva contra o 1º Exército Bielorrusso de Konstantin Rokossovski, forçando os soviéticos a recuar 80 quilômetros desde os arredores da capital até a outra margem do Vístula. Com seu avanço interrompido, o Exército Vermelho só conseguiu oferecer ajuda limitada à Armia Craiova, lançando provisões e munições do ar na Praça Levela e enviando 2 operadores de rádio para manter a comunicação com os insurgentes. No final de agosto e início de setembro de 1944, Varsóvia tornou-se um campo de ruínas, onde a luta pela sobrevivência era tão dura quanto a própria guerra. Os constantes bombardeios de artilharia e aviões castigavam a cidade implacavelmente, reduzindo edifícios inteiros a escombros. Os insurgentes e a população civil mal conseguiam se manter com os limitados suprimentos lançados pelos britânicos e sul-africanos, embora muitos desses pacotes caíssem nas mãos dos alemães ou ficassem inutilizados em áreas de difícil acesso. Sem água, comida ou medicamentos suficientes, a resistência enfraquecia rapidamente. A brutalidade das tropas alemãs e seus aliados apenas aumentava a agonia. A 36ª Divisão SS Dirlewanger, conhecida por seu sadismo, junto com as unidades dos Osttruppen e o 111º Regimento de Infantaria Azeri, semearam o terror com assassinatos indiscriminados e violência contra mulheres.
Entre os grupos mais impiedosos estava a Brigada Kaminsky, cujos crimes foram tão atrozes que até as próprias SS tomaram represálias. Seu líder, Bronislaw Kaminsky, foi preso e executado junto com seu tenente Ilya Shavikin, acusados de saque e abuso contra cidadãos alemães, uma punição que mais parecia uma purga interna do que justiça. Em 1º de setembro de 1944, coincidentemente com o 5º aniversário do início da guerra, a União Soviética anunciou publicamente que não interviria em Varsóvia. Justificaram sua decisão alegando que a prioridade era a campanha nos Balcãs e nos Cárpatos, deixando a resistência polonesa à própria sorte. Enquanto o Exército Vermelho permanecia inativo na margem oriental do Vístula, os alemães aproveitaram a oportunidade para reforçar suas posições com a chegada do 9º Exército Alemão e do 2º Corpo Húngaro. As potências ocidentais reagiram com frustração à inatividade soviética e pressionaram Stalin para que intervisse, mas o Kremlin não fez mais do que simular um esforço de ajuda. Algumas unidades do Exército Vermelho avançaram ligeiramente para os subúrbios de Varsóvia, mas sem uma intenção real de lançar uma ofensiva. À medida que os dias passavam, ficou claro que o destino da resistência polonesa estava selado e que a cidade estava condenada a resistir sozinha até o seu último suspiro. No dia 25 de setembro de 1944, uma trégua permitiu a evacuação de 9.000 civis em troca da rendição de Mokotów, entregue no dia 26. No dia 27, a divisão Panzer Hermann Göring retomou a ofensiva, eliminando focos de resistência e capturando a floresta de Campinos no dia 30. No mesmo dia, após um acordo, Jolibor foi entregue com a evacuação de 15.000 civis e a rendição de 800 insurgentes. No final de setembro de 1944, a Armia Craiova sofreu 1.000 baixas e ficou reduzida a um pequeno perímetro de 5 a 8 quilômetros no centro de Varsóvia. Com o Exército Vermelho imobilizado em Praga e sem apoio ocidental, os insurgentes optaram por negociar com o general Erich von dem Bach-Zelewski. No dia 1º de outubro, o general Tadeusz Bohr-Komorowski iniciou as negociações que culminaram no dia 2 de outubro com a rendição oficial às 19 horas. Após 63 dias de resistência, 11.600 combatentes poloneses, incluindo 2.000 mulheres, depuseram as armas, marcando o fim do levantamento de Varsóvia. Os prisioneiros capturados em Varsóvia pelas forças do Eixo foram tratados como combatentes de acordo com a Convenção de Genebra, o que lhes permitiu ser enviados para campos de internamento em Murnau, Sandbostel e Woldenberg, sob a supervisão da Cruz Vermelha Internacional. No entanto, o destino não foi o mesmo para os mais de 500.000 civis expulsos da cidade, que vagaram pela Polônia sem rumo ou foram deportados para a Alemanha. Enquanto alguns conseguiram ser libertados pelos aliados meses depois, cerca de 100.000 foram enviados para os campos de concentração de Ravensbrück e Mauthausen, onde foram usados como mão de obra escrava. O destino de Varsóvia foi ainda mais trágico. Em represália à revolta, Adolf Hitler ordenou sua completa destruição e, entre outubro e dezembro de 1944, unidades especializadas em demolição reduziram a cidade a escombros com dinamite e lança-chamas. Ícones culturais e históricos foram sistematicamente destruídos. Além disso, toda a infraestrutura essencial, incluindo pontes, estações de trem, hospitais, fábricas e escolas, foi demolida, deixando Varsóvia com 97% de sua superfície em ruínas. Em 17 de janeiro de 1945, as tropas soviéticas, junto com o primeiro exército polonês, entraram em uma Varsóvia totalmente devastada. Sem resistência alemã, a cidade passou rapidamente para o controle do Comitê Polaco de Libertação Nacional, um organismo próximo a Moscovo, que estabeleceu um governo comunista sob a órbita da União Soviética. Nesse novo regime, os ex-combatentes da Armia Craiova foram perseguidos e declarados inimigos do Estado. Assim começou a era da República Popular da Polônia, um regime comunista que durou quase 4 décadas, até o colapso do sistema soviético em 1989.